Olá, ouvintes do Prato de Ciência. Tudo bem com vocês? Hoje o arroz com feijão está de novo naquele formato diferente, parecido com uma entrevista. A nossa convidada de hoje é a. Bom, vou deixar ela mesmo se apresentar. Meu nome é Mariana Hasseleta, eu sou pesquisadora na Universidade de Wageningen, na Holanda. Trabalho com tecnologia alimentar e sociologia alimentar. Eu tô feliz demais, principalmente porque é um podcast da Unicamp, né? E a Unicamp é minha queridinha no coração. Fiz graduação e doutorado aí no IFISH, em sociologia, então tô feliz demais de estar aqui de novo, de volta à Unicamp com vocês. A gente também está feliz em te receber, Mariana. Nós conversamos com a Mariana sobre a comida do futuro e o futuro da comida, sob uma perspectiva um pouco diferente da que a gente está acostumado a trazer aqui no podcast. Espero que vocês gostem da conversa. Arroz com feijão. Bom, o tema de hoje é comida do futuro e futuro da comida. Então, comer também é um exercício de imaginação, né? Quando a gente está à mesa, muito além de consumir os alimentos, muitos outros processos estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? A gente está percebendo os alimentos, a gente está desejando alimentos, a gente está sonhando com outros tipos de alimentos, outras alimentações que a gente não tem acesso ainda. E eu queria convidar vocês hoje para a gente pensar um pouco como a gente experiencia e como a gente imagina a alimentação no futuro. E também pensar com vocês que a introdução de novos valores muda o que a gente valoriza e o que a gente almeja quando a gente pensa sobre alimentação. Então, a alimentação deve ser sempre entendida no contexto social, econômico, político e histórico. Quando a gente fala de comida do futuro, a gente pode falar, por exemplo, o que a gente quer comer amanhã e o que a gente não come hoje, né? A gente também pode pensar coisas que não são consideradas alimentos hoje e que poderiam ser considerados no futuro, como insetos. Agora, o futuro da comida leva a gente para pensar o outro lado da moeda. Por exemplo, o que acontece com a nossa comida de hoje, né? Que a gente está habituado a ter na mesa no futuro. Por exemplo, o que acontece com alimentos que hoje já são escassos e que podem até desaparecer? Por exemplo, o atum. E daí que entra o que eu estou pesquisando hoje, que seriam novas maneiras de ter os mesmos alimentos que a gente tem hoje. Então, as tecnologias que eu trabalho hoje chamam agricultura celular. A agricultura celular é um guarda-chuva de dois processos principais. Um que é a carne cultivada, que eu não sei se hoje vocês já ouviram falar, e o outro é a fermentação de precisão. Então, carne cultivada, ela é feita através da biologia sintética e engenharia de tecidos, e é possível criar produtos molecularmente idênticos aos produzidos de forma convencional, mas sem a necessidade de criar e abater grandes números de animais. De uma maneira muito simplificada, a carne cultivada é feita através da coleta de células do animal, como a vaca, por exemplo, e essas células são cultivadas dentro de uma fermentadora e depois estruturadas. Já a fermentação de precisão combina o processo de fermentação tradicional com o de biotecnologia. Uma sequência molecular específica é inserida em um organismo para dar a ele instruções para produzir a molécula desejada quando fermentada, como uma proteína, uma molécula de sabor, vitamina, pigmento ou gordura. Esse tipo de tecnologia ele já é usado na indústria farmacêutica e está em muitos alimentos, inclusive, que a gente já conhece. Essas tecnologias fazem a gente pensar nas formas que a comida é produzida hoje também. O surgimento desses novos tipos de modos de produção de alimento também levam a gente a questionar como que a alimentação é feita hoje. A gente pensar quem são as pessoas envolvidas na nossa alimentação hoje, quais são os impactos da nossa alimentação hoje e como que a gente pensa isso daqui para frente. Se a gente gostaria de continuar comendo esses alimentos, como que a gente pensa outros novos processos de produção. Eu trabalho com fermentação de precisão em leite, aqui na Universidade de Wageningen. E no último ano, eu trabalhei com os produtores de leite aqui na Holanda. Por quê? Esse processo de fermentação de precisão, ele produz moléculas que são as moléculas similares às moléculas do leite, e o produto final seria um leite animal. A partir disso também poderiam ser feitos queijos, por exemplo, que são os projetos dos meus outros colegas aqui. E esses produtos, por exemplo, a introdução deles no mercado, lógico, vai afetar os produtores de leite convencional. Então a gente se debruçou junto com os produtores no ano passado inteiro, fez entrevistas, visitou as fazendas, para entender e imaginar junto com eles
qual é o tipo de futuro que eles veem para si mesmos, junto com essa tecnologia ou não. Porque é muito interessante a gente pensar que a introdução da tecnologia, ela tem um impacto não só no consumidor, que eu acho que normalmente é o foco, né? Mas quando a gente pensa em sistemas alimentares e quando a gente pensa em justiça alimentar, a gente tem que pensar que a tecnologia, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia vai afetar as redes de abastecimento mundiais. E nessa rede de abastecimento, nos sistemas alimentares, são muitos atores diferentes envolvidos. Então, faz parte do nosso trabalho trazer essas diferentes vozes para fazerem parte desse debate a respeito dessas tecnologias. Porque a comida do futuro e o futuro da comida ainda não estão definidos. A gente está escrevendo essa história juntos todos os dias e por isso é muito importante que essa história seja escrita a muitas mãos. Então, esse é o momento certo para a gente trazer pesquisadores e professores de diferentes áreas do conhecimento, incluindo as ciências sociais, no desenvolvimento desse produto e engajar a sociedade civil, para que esses produtos sejam feitos de uma maneira inclusiva e que não sejam só feitos pelas mãos de poucos e depois só colocados aí no mercado para que as pessoas consumam. É muito interessante trazer essa reflexão sobre alimentação do futuro de um ponto de vista diferente daquele que a maioria de nós tem, que é quem faz ciência de bancada na área de alimentos. Nesse sentido, Mariana, como você enxerga essa intersecção da sociologia com a alimentação? Entendendo a sociologia como uma ciência social que é baseada em fatos empíricos e que está dedicada a entender a vida em sociedade, entender as comunidades, entender os fenômenos sociais, né, o comportamento social também, como não falar de alimentação? Eu acho que a alimentação está no ponto central quando a gente fala dos processos sociais. E eu acho que é tão importante a sociologia se unir também à nutrição, se unir à engenharia de alimentos, porque eu acho que a gente traz 2 ângulos diferentes dos estudos dos alimentos. A sociologia, ela está muito interessada em fazer a gente pensar quais são os atores envolvidos quando a gente fala de alimento, de mudança alimentar principalmente, né? Porque eu acho que a engenharia, a nutrição podem trazer muitas perspectivas a respeito de como esses alimentos podem ser ingeridos, quais são os impactos individuais desses alimentos, muitas vezes, ou os impactos um pouco mais coletivos. E eu acho que a sociologia leva a gente mais adiante a pensar como essas mudanças, como a escolha, né, de você comer isso ou você comer aquilo, impactam sociedades, impactam uma rede de sustentação, uma rede de produção e que realmente se transforma num fenômeno social, né? Porque quando a gente fala sobre grandes fomes ou momentos de prosperidade, a gente fala sobre mudança social. Essa é a paixão da sociologia, é a mudança social. Então, eu acho que a sociologia ela está muito ligada ao que a gente constrói junto com os nossos colegas, engenheiros de alimentos e nutrição. Por exemplo, quando a gente fala no contexto das mudanças climáticas, a gente fala muito da necessidade de mudar a alimentação, né? A gente fala dos alimentos que deveriam ser consumidos, a gente fala de alimentação local, sobre alimentos que deveriam ser mais consumidos, menos consumidos. E eu acho que a sociologia ela traz essa indagação. Tudo bem, mas como se muda? Então, vocês apontaram que é importante ser mudado. Eu acho que a gente trabalha muito junto nisso, assim, tá, mas para a gente mudar o que a gente se alimenta, quais são as mudanças que a gente tem na relação de valores? Como a nossa narrativa de mobilidade social, por exemplo, se reflete no que a gente come? Então, eu acho que as ciências vão muito, muito juntas nesse aspecto. A sua pesquisa é no desenvolvimento de proteínas animais para o futuro. Aqui na FE existem muitas pesquisas sobre isso pela questão da sustentabilidade, envolvendo o meio ambiente, e também por uma ética animal. Na sua opinião, a produção da carne é um problema por si só ou o problema é o tamanho que essa cadeia produtiva vem tomando ao longo das décadas? Você traz um ponto muito interessante, que é como a gente entende os problemas dos sistemas alimentares dentro de um sistema maior, que é um sistema capitalista. E eu acho que isso é uma crítica muito importante da gente ter em mente também, para não parecer que as discussões que a gente está tendo estão desvinculadas do sistema político que a gente faz parte. Agora você me pergunta se eu acho que o problema é a produção de carne ou é o volume do consumo de carne. Eu acho que são problemas diferentes. Eu não posso escolher qual é o problema, qual é a fonte do problema. Eu acho que cada uma dessas questões trazem problemas diferentes, trazem críticas diferentes e trazem também possibilidades diferentes da gente construir alimentos no futuro. Porque a produção de carne, por exemplo, pode ser vista de uma lente ética, moral,
como muito repreensível quando a gente pensa sobre a ética em relação aos animais. E aí, a gente entra no outro questionamento que é assim, todo tipo de alimentação convencional agora. Quando a gente pensa sobre volume, a gente fala sobre outros tipos de problema, que são monopólios, são a concentração de produção em grandes empresas. Então, são outros tipos de problema que são problemas capitalistas. E na minha pesquisa eu tentei trazer isso, que a carne ela precisa ser vista através de diferentes ângulos. Eu acho que a gente não pode entender a carne como uma coisa, só como proteína, por exemplo. A gente também não pode entender a carne como só, ai, o sabor é gostoso, assim. Eu acho que a gente tem que entender a carne como uma construção social a respeito dela, como uma construção histórica, como a carne faz parte da nossa história e como a nossa história faz parte da história da carne. Então, na minha pesquisa que eu trago Brasil e China a respeito do consumo de carne, eu pergunto o que significa carne para vocês? E não é à toa que a pesquisa chama o sabor da prosperidade. Porque quando eu faço entrevistas intergeracionais, né? Eu trabalhei com alunos e falavam sobre seus pais e avós. Então, assim, quando eu perguntava para eles o que significava para o seu pai, para o seu avô, quando vocês conversavam sobre carne, o que isso significa? E eles falaram que significava, entre outros diferentes sentidos, né? Significava, lógico, nutrição. Muitos deles falavam, ai, se você não comer carne, você não vai ter proteína. Para outros significava tradição. Falava assim, ai, mas essa aqui é a receita da vovó. Como que você vai parar de comer carne, assim, se você vai deixar de seguir essa tradição da família? Mas para muitos deles, e principalmente em países do sul global, essa narrativa de prosperidade, essa narrativa de vida melhorando, né, a mobilidade social. Então, a carne como esse objeto, esse alimento que não se tinha acesso antes, mas que se ganhou acesso ao longo da vida. A carne também traz muito dessas histórias. E para mim, a carne não pode ser também agora, né, pensando do ponto de vista da sustentabilidade, não pode ser vista somente como esse inimigo da sustentabilidade, que muitas vezes é o que acontece. O consumo de carne sendo, assim, o foco do problema. A gente precisa entender os problemas dentro dos contextos culturais onde eles se inserem, até mesmo pra gente entender como endereçá-los, sabe? Você perguntou pra mim do ponto de vista da produção, né? Se eu entendo que a produção é o problema. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre qual é o problema, né? Porque quando a gente fala sobre o aumento do consumo de carne, por exemplo, eu fico muito incomodada quando os artigos começam assim: visto que a população mundial está aumentando. Minha gente, o problema não é a população mundial aumentando, o problema é o consumo aumentando. Essas coisas são muito diferentes. Porque pensar que um cidadão nos Estados Unidos consome a mesma coisa do que um cidadão no Brasil, do que um cidadão na Nigéria é muito diferente, sabe? Então, esse argumento de a população crescendo é uma coisa que faz meu coração apertar de desespero, sabe? Porque não é esse o problema. E aí eu acho que a gente precisa tomar cuidado para pensar para onde estão indo esses alimentos. Quando a gente pensa se o problema é a produção. Quem está sendo abastecido por esses alimentos, sabe? Como que a gente entende essa questão, que realmente, não nego, a produção e o consumo de carne são uma questão quando a gente fala sobre sustentabilidade. Mas antes de a gente correr para falar, esse é um problema, precisamos resolver esse problema, entender aonde ele se insere, sabe? E os contextos culturais que são atrelados a isso. Na sua tese de doutorado, eu gostei muito quando você fala sobre estes debates intergeracionais. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 anos, uma de 40 e uma de 20 sentam-se à mesa e começa uma guerra de narrativas. A pessoa mais velha vê a carne como um fator de ascensão social. A pessoa do meio vê a carne como um potencial problema pelo seu conteúdo de gordura saturada. E o mais novo não come carne por uma questão de ética animal. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Essa questão, ela é muito incluída quando a gente fala sobre alimentação e mudança de valores. Quais são os diferentes valores que guiam as nossas escolhas alimentares? Antes de tudo, antes da gente pensar em valores, vamos dar um passo para trás. Acesso. Acesso vem primeiro. Porque eu acho que quando a gente fala sobre mudar o consumo, sempre vira esse negócio. Como que a gente diminui o consumo de carne, por exemplo? Limitar o acesso não é uma maneira de atingir justiça social, sabe? Com a alimentação. Então, falar sobre valores, só pra gente começar essa conversa, pensando que as pessoas têm acesso. Porque se as pessoas não têm nem acesso, não importa os valores que elas têm. Partindo do ponto que as pessoas têm acesso, quais são os valores que guiam esses acessos? Eu acho que a gente está num momento muito interessante para a gente pensar quais são as narrativas, quais são os discursos que estão moldando a maneira como a gente percebe os alimentos. Vamos pegar a alimentação sustentável, por exemplo, fazer aqui o jabá do Comida que Sustenta, nosso podcast, porque
se a gente perguntar para a geração dos nossos avós, por exemplo, você se importava com a pegada de carbono do que você comia quando você era criancinha? Não existia esse tipo de conhecimento. Então, como também os discursos científicos, os conhecimentos, as pesquisas que vão avançando nesse sentido, também criam novos discursos e trazem para a população, trazem para a sociedade civil, novos valores em que eles podem ser incorporados quando se fala sobre alimentação. A mídia também é outro fator muito importante quando a gente fala sobre isso. E aí é muito interessante até na geração das pessoas que nasceram nos anos 90, pensar nas propagandas que a gente tinha na televisão de alimento para criança e como isso também mudou, né, ao longo do tempo. E aí são vários discursos diferentes, esse discurso do nutricionismo, quando a gente fala sobre os suplementos alimentares. Então, assim, o que são, quando a gente dá um passo para trás e pensa, quais são os valores que guiam a gente a escolher, que a gente escolhe para se alimentar? Como esses valores mudam? Como esses valores estão em constante mudança? E também aí leva, quando a gente fala sobre mudança social, quais são os valores que a gente deveria levar adiante, né, quando a gente pensa em sistemas alimentares? E eu acho que trabalhar com tecnologia alimentar dá para mim essa janela de pesquisa, essa janela de imaginação, de pensar e de imaginar junto com os diferentes atores quais são os valores que a gente gostaria de levar adiante para pensar em sistemas alimentares no futuro. E assim concluímos nossa reflexão com uma frase do sociólogo da alimentação, Jean-Pierre Poulain, que diz o seguinte: a alimentação é um fato social total que atravessa todas as dimensões da vida humana, do biológico ao simbólico, do individual ao coletivo. Isso nos lembra que, ao discutir acesso, justiça alimentar ou valores por trás do que comemos, estamos falando de muito mais que a simples ingestão de nutrientes. Estamos desvendando como a comida reflete e transforma culturas, desigualdades e até nossas utopias. Enquanto discursos científicos, midiáticos e políticos redesenham o nosso prato, a pergunta permanece: que futuro alimentar queremos cultivar? A alimentação não é só nutrição, é um espelho da sociedade. Nele podemos enxergar tanto as desigualdades quanto as possibilidades de um futuro mais consciente. O Prato de Ciência é um programa da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, coordenado pelo professor Eric Tobaruela e apoio administrativo da Laís Glaser. A produção, locução e edição de áudio são minhas, Gustavo Torres. Eu também escrevi o roteiro junto com a Ana Augusta Xavier. A gente agradece a Mariana pela participação e nos vemos no próximo episódio. Até lá!